Hoje é impossível pensar a vida humana no planeta sem os plásticos. Desde as embalagens que conservam os alimentos por mais tempo, até os materiais hospitalares descartáveis, que contribuem para evitar a propagação de doenças. São incontáveis os benefícios que os plásticos trouxeram e continuam trazendo à humanidade. Os plásticos, tudo fica mais barato, mais fácil para transportar e mais prático de armazenar. Com eles, a vida ficou mais fácil. É certo, no entanto, que algo precisa ser feito para evitar que o plástico, assim como outros produtos, poluam o meio ambiente. Para a indústria, mudar essa situação significa caminhar na direção da sustentabilidade, ou seja, praticar os chamados 3Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. Para debater esse assunto, está conosco o presidente da Plastec, Orlando Marim, e o secretário municipal do Meio Ambiente, Adivandro Reck. Sejam bem-vindos. Presidente, os 3Rs, temos que aplicar os 3Rs? Boa tarde. Temos, não só no plástico, temos que fazê-lo na nossa vida, com todos os materiais, com tudo aquilo que a gente utiliza, né? E não somente nos materiais, nós temos que reciclar o próprio pensamento, as nossas ideias, nossas culturas, e o plástico está inserido nisso. O plástico, ele nasceu, é um produto novo, temos aí 60 anos de história dele, passamos um auge de crescimento, né? Ele, conforme tu mesmo colocaste, ele entrou numa lacuna de armazenagem, de estocagem. Hoje não tem como entrar no supermercado e fazer compras se não tem um produto plástico, né? Não dá mais para voltar atrás e comprar arroz com 50 quilos dentro daqueles famosos sacos de linhaça, né? Que era uma situação da época que hoje a velocidade, as pessoas não têm mais tempo, a alimentação é mais rápida, se trabalha as 8, 10, 15 horas de trabalho, hoje rendem muito mais, enfim, a gente passou numa energia muito maior, né? E por consequência a alimentação, os costumes, a limpeza, enfim, tudo ficou mais prático e, conforme tu disse, temos um outro problema, que é a embalagem. A embalagem de plástico, de alumínio, de vidro, né, de aço. Então, isso tem que ser dado e já está sendo dado um tratamento muito diferenciado. A sociedade precisa continuar evoluindo para que não se jogue fora. Isto é uma riqueza, isso é dinheiro. Um pote plástico, um filme plástico, tá? Uma caixa plástica, tá? Ela tem muito valor agregado, tanto para ser gerada pela primeira vez, né, e tanto para ser reaproveitada tantas quantas vezes for necessário, porque é para isso que ela se serve. Então, esse debate, a feira, a Plastec, o ambiente que está se criando nesse contexto todo da sociedade está servindo muito para a gente repensar. Tem que pôr o repensar também, reutilizar, reciclar, né, reproduzir, enfim, tem mais R's, não são só 3. Né? Tá certo. Secretário, a gente ouviu o presidente da feira, mas mais do que isso, ele é empresário. Então, como empresário, a gente pode observar que essa preocupação que eles estão tendo com essa questão da sustentabilidade, né, que influi diretamente com a questão do meio ambiente. Pois é, o plástico ele tem duas faces bem distintas, né? Uma delas, que é muito importante, muito interessante, que é a questão da possibilidade de reutilização, todos os benefícios que o plástico trouxe à vida do ser humano, todas as facilidades que o plástico traz. E nós temos uma outra face bem distinta, que é aquele problema, todos aqueles problemas ambientais que o plástico traz também. Só que aí, justamente, é essa situação, não é o plástico que traz esses problemas ambientais, e sim a sua disposição de forma irregular, de forma indevida, de forma não adequada, porque não é o material em si, plástico, que nos traz problemas ao meio ambiente. E sim a sua disposição no meio ambiente. Sabemos aí que os oceanos estão cheios de plástico, encontramos plástico a todo momento depositado de forma inadequada. Então eu acredito que é muito importante, né? Há uma série de pessoas que lutam contra a utilização de plástico, sou favorável,
Acredito que este é um dos caminhos, mas que o nosso trabalho deve ser direcionado à educação. A educação em saber que é um material que ele representa riqueza, que ele pode ser reutilizado, ele pode ser reciclado, aí a diferença entre reutilizar e reciclar. Aqui a Plastec está dando um exemplo fabuloso nesta usina, em que estão reciclando aqui material utilizado dentro do evento, dentro da feira, material que é utilizado tanto por aqueles que estão expondo quanto pelos visitantes, reaproveitando esse material, transformando ele em outro material e colocando novamente esse material em utilização. Ou seja, é um material que não vai para o meio ambiente, e isso demonstra que os nossos empresários da área estão preocupados, demonstra que o Simplase está preocupado com essa situação e que todos nós entendemos que o plástico ele veio em boa hora e ele é bem utilizado, mas que existe esta necessidade de cuidar na disposição final, que se reutilize este material. Presidente, o senhor que convive através do sindicato, também com as empresas da cadeia, né, produtiva do plástico, como é que as empresas, como é que está funcionando? Qual é o pensamento do empresário diante dessa questão de sustentabilidade? Bom, veja bem, nós temos que separar, eu acho, duas coisas, né? Há um pensamento que o empresário, a indústria, é que tem que dar conta disso. A indústria cabe buscar a tecnologia, que hoje é abundante, para você recuperar. Há 10 anos atrás, por exemplo, um pote de margarina não podia ser transformado num novo pote de margarina, porque ele podia ocasionar algum tipo de contaminação no próprio produto. Hoje, uma garrafa de PET, uma garrafa de refrigerante, de água mineral, de um pote de margarina, ela pode ser exatamente refeita no mesmo produto com 100% de pureza. O que nós estamos vendo na feira aqui é uma situação que ajuda a educação, que mostra a necessidade que nós temos de mudar parâmetros que nós, pessoas, né, não empresários, nós, pessoas, precisamos mudar. Hoje, as sobras industriais são praticamente 100% reutilizadas dentro da própria indústria. O que nós precisamos fazer é que o vasilhame, o pote, a sacolinha, que ela não chegue ao aterro, que ela seja retirada antes disto, e aí entra processos, aí entra a indústria também, aí entra todo o poder público. Nós temos que buscar, e esse eu acho que é o maior desafio que nós temos pela frente. Passamos, por exemplo, a fase do cinto de segurança. Era necessário, era bom, de início era difícil, as pessoas não usavam, hoje é um hábito normal. Passamos para a questão do fumo, estamos enfrentando isso, ou seja, são mudanças culturais que levam anos e vão até se adequar. Hoje, assim, a batalha contra o fumo ela está sendo vencida já. Por incrível que pareça, as pessoas estão diminuindo. E nós estamos chegando agora a uma etapa que é a etapa de vencer também a parte do que a gente usa e reusa. E isto precisa política pública, precisa estrutura da sociedade. Hoje, o que acontece? Hoje nós pegamos, já temos um parâmetro, e Caxias é exemplo disso. Não está ainda completo, há muito por fazer. Nós temos hoje o lugar onde botar um lixo seletivo, um lixo orgânico, só que uma boa parte ainda não está funcionando. E não só por estrutura, mas pelo hábito, por eu, Orlando, por você, pegar e quando vai depositar, quando vai botar o descarte, joga tudo em qualquer lugar, mistura tudo de novo. E aí a gente pensa que o selecionador, o catador, o reciclador, o nome que for, né, que ele tem a obrigação, de separar. Não, a obrigação tem que passar a ser nossa, de tornar esse produto puro no ato do descarte dele. A gente teve a oportunidade de ver cidades na própria Alemanha,
onde a separação do lixo e a entrega dele, do lixo não, das sobras, é por código de barra. Se eu colocar no meu saco lá, identificar que eu estou botando plástico e eu tiver madeira dentro, eu vou ser multado. E isso acontece e nós temos que avançar nisso. Hoje, nós importamos, talvez esse número não seja de conhecimento, nós importamos material reciclado da Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, porque nós não temos que chegar na região. Mas não porque não tenha, é que ele não é separado já na sua utilização final. Nós, sociedade, nós porquinhos da sociedade, é que botamos esses produtos tudo de forma errada. Se nós já separássemos e limpássemos, nós temos que separar e limpar, porque alguém vai usar isso. Não é o fato de ter um iogurte que não custa passar uma água dentro dele e colocar ele praticamente lavado, praticamente puro, dentro do seu saquinho adequado. Aí nós vamos simplesmente quase que eliminar o trabalho, né, insalubre, difícil, e o quanto a gente deixa de valorizar esse trabalho, né, porque a gente não quer nem chegar perto. Pô, isso aí está cheirando ruim. Está cheirando ruim porque nós estamos ocasionando isso, nós, sociedade. Secretário, então realmente é uma questão de educação, né? Isso vocês estão tendo um trabalho forte na Secretaria do Meio Ambiente, né? Sim. Nós temos que entender que a educação ambiental ela começou há 14 anos apenas. Ela é muito nova, não atingiu a maioridade ainda. No momento em que nós estivermos com estas crianças, adolescentes hoje, que tiveram educação ambiental desde que nasceram, quando eles forem vereadores, deputados, empresários, secretários do meio ambiente e assim por diante, nós teremos pessoas que passaram a vida toda tendo educação ambiental e não tem esses ranços que nós, mais velhos, que não tivemos essa educação desde a infância, continuamos tendo. Então isso vai mudar muito. Existem novas tecnologias, essas novas tecnologias estão nos auxiliando em muito, mas o essencial é educação. É educação não só aquela que é dada na escola, é aquela educação que nós, em casa, o exemplo que nós estamos dando. Hoje, quem nos dá exemplos a respeito de reciclar, separar, são nossos filhos. Né? Mas um dia nossos filhos serão pais. E eles darão exemplo lá em casa, de onde sai, do local onde saem todos esses resíduos, que na sua grande maioria podem ser reciclados, podem ser reaproveitados. E neste dia o meio ambiente vai agradecer aos pais, esses pais que hoje são crianças, pela educação que transmitem aos seus filhos. Certo. Bom, nós poderíamos ficar aqui a tarde inteira falando, porque é um assunto, primeiro é um assunto de suma importância, né? É um assunto que, assim, essa feira, a Plastec, né, além de trazer novos negócios, está trazendo muito em torno esse assunto da questão do meio ambiente, da sustentabilidade com o projeto Recicla. Temos aí também um expositor, né, presidente, que ele trouxe um produto que é um tijolo de plástico para justamente mostrar essa questão do valor agregado, que são resíduos que daí passa por um processo e se transforma no tijolo de plástico. Então, são essas ações que a Plastec também veio para trazer essas inovações e trabalhar muito essa questão da sustentabilidade, né? Enfim, poderíamos ficar aqui, como eu disse, falando muito tempo. Último recado, presidente, aí sobre esse assunto. Eu penso que nós vamos avançar muito, tá? Eu acho que na medida que a sociedade é provocada, a sociedade reage. Na medida que as coisas ficam abusadas, a gente consegue também reunir forças, começar a coordenar pessoas, grupos, mobilizar, discutir e as soluções aparecem. Eu tenho muita certeza, porque este é um problema de uma decorrência, não é uma causa. Né? Se nós olharmos o benefício que toda a cadeia plástico, o produto plástico, só em consumo a menos de energia elétrica, de energia de transporte. Se nós pegarmos hoje
um caminhão, uma carreta e voltar a pôr vasilhames de 2 litros em vidro para transportar refrigerante, para transportar água, tá? Quanto pneu vai mais, quanto combustível vai mais, quanto carrega menos, quanto polui a mais. É só um exemplo pequenininho, uma coisa bem miúda, porque a gente enxerga às vezes só a parte ruim do negócio, né? Mas a grande vantagem, o acústico, o térmico, o custo menor, conforme você colocou, né? São coisas assim que ao longo de 10 anos o que se economizou, o que se deixou de botar fora no mundo é algo fantástico, né? E os próximos anos está nos reservando avanços extraordinariamente maiores na construção civil, na substituição do vidro, na substituição de motores. Nós estamos próximos a já começar a andar em rodas de plástico nos nossos automóveis, né? Os testes estão sendo finalizados. Então, só isso, imaginem as vantagens que isso vão ter, e tudo recuperado e tudo refeito novamente. Então a gente fica muito feliz com essa iniciativa, com essa provocação, porque a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Muito obrigado. Secretário, último recado aí para a TV Plastec. Já deu uma volta pela feira, já deu para sentir aqui o clima da Plastec Brasil 2013? Nós acreditamos no ser humano. Nós acreditamos que há muita energia para se mudar, há muita tecnologia, há muita vontade. E justamente diante dos problemas é que o ser humano busca soluções, cria soluções. Aqui, nesta andada que a gente deu pela feira, se pôde notar que há um interesse muito grande dos empresários em buscar soluções. Soluções não só para problemas do dia a dia, mas soluções ambientais para problemas que nós, os seres humanos, criamos. Então, acreditamos realmente no ser humano e acreditamos que, de acordo com a aparição dos problemas, nós desenvolvemos as soluções. Obrigada para ambos, e o Plastec Debate fica por aqui.